Queria dar uma boa noite a todos e todas. Nós estamos abrindo aqui o Fórum de Participação Social do Rio de Janeiro, com as organizações e entidades da sociedade civil que se credenciaram nesse processo, né? Estamos na mesa aqui com o companheiro Renato Simões, secretário nacional de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência. Eu sou o Biratã de Souza, diretor de Planejamento e Orçamento Participativo da Secretaria Nacional de Participação Social, do qual o Renato é secretário. Estamos aqui com a companheira Mônica Alckmin, que é do Conselho de Participação Social Nacional, que é do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Eu acho que nós temos que fechar os microfones aqui, viu? Eu vou pedir para o pessoal do som fechar os microfones, porque está dando uma sintonia aqui com os outros aí. Por mais que seja uma delícia ouvir criança, né? Mas... é lá no pessoal que está logado. Então tá. Eu vou pedir então para o pessoal fechar os microfones lá dos que estão logados na nossa reunião, que é uma reunião híbrida, né? Então, e também com a Fernanda Machado, da Uninegro, né, nacional, que representa aqui a União Nacional de Negros e Negras pela Igualdade no Rio de Janeiro. Tá? Então, temos aqui uma mesa representativa do governo e também da sociedade. E nós vamos fazer um processo, né? A gente está fazendo, o Renato depois vai explicar todo o processo que nós estamos fazendo no país. Essa instalação do Fórum de Participação Social do Rio de Janeiro, ele é uma composição, né, de 39 entidades do Conselho de Participação Nacional, que foi indicada as suas representações aqui no Estado, que vocês compõem aqui, né, e temos 4 entidades de caráter estadual, de abrangência estadual, que tiveram apoio, né, de 3 entidades do Conselho de Participação Social. Então, são 43 entidades que compõem o Fórum de Participação Social do Rio de Janeiro. Portanto, nós temos que ter uma reunião hoje até às 21 horas. O nosso teto é às 21 horas, por conta do funcionamento da Assembleia Legislativa, né? A gente vai abrir aqui a fala do Renato, que vai explicar toda a finalidade, os objetivos do fórum. Depois nós vamos ouvir a Mônica Alckmin, que é do Conselho de Participação Social. Ontem nós tivemos reunião, inclusive, do Conselho, tiveram importantes decisões lá, que ela pode referir. E a Fernanda Machado representando aqui o Fórum Estadual na mesa, que também vai fazer a sua saudação. E depois nós vamos pegar 10 inscrições, 5 mulheres e 5 homens, do plenário, né, depois das falas do Renato, para indagações ou para a sua intervenção. Tá? E aí a gente depois eu vou ler todas as entidades que vão compor o fórum, esses 43 entidades, e para nós daí vamos fazer um encerramento, inclusive com uma fotografia todo mundo junto. Tá? Então, esse é o nosso método de trabalho. Sejam bem-vindos, para nós é um prazer estar aqui com essas lideranças, homens e mulheres, que representam, né, os movimentos sociais do Rio de Janeiro. Renato, por favor, né, para fazer a sua apresentação. Muito bem, pessoal. Uma boa noite aí a todas, todos. Obrigado aí pela presença de todos, né? Nós estamos num momento importante, concluindo essa semana a instalação dos 27 fóruns nos estados e no Distrito Federal, né? Estamos numa maratona hoje, né? Fizemos essa semana São Paulo, Goiás, Rio, amanhã Mato Grosso, depois Teresina, né? Piauí.
E, com isso, a gente encerra no dia 18, em Minas Gerais, esse giro de implantação desses fóruns. Ao final, serão quase 2.000 lideranças populares que representam as direções estaduais dos principais movimentos sociais, redes e organizações da sociedade civil brasileira, entre titulares e suplentes. Para nós é uma formalidade, né? Mas nós vamos ter a oportunidade de reunir em torno do Conselho de Participação Social e da política de participação social do governo federal um nível de direção dos movimentos sociais e redes de muita representatividade para a gente enfrentar esse biênio final do governo do presidente Lula, tendo em vista que o governo passou por um momento de reconstrução da política de participação social e agora nós estamos diante de desafios novos para os quais a gente desenhou um papel fundamental para esses fóruns, né? Então, a gente preparou aqui uma fala mais política de uma meia hora e depois nós vamos ouvir também por meia hora a sociedade civil para a gente contrabalançar o tempo, sempre é paritário, né? Mas o que a gente gostaria de fixar com vocês, né? O Conselho de Participação Social, ele nasceu da resistência que os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil fizeram ao golpe de 2016 e suas consequências. Então, ele foi instituído no governo de transição, sob coordenação da transição do governo, reunindo aquilo que foi o núcleo duro da resistência. Os movimentos que compõem a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, o Fórum das Centrais Sindicais, a Via Campesina, os fóruns nacionais que organizam os movimentos e redes. Em reconhecimento de que a batalha que nós travamos contra o neoliberalismo e o neofascismo, nesses 6 anos de exceção que a gente viveu, foi fundamental para que o governo existisse. Então, em primeiro lugar, a criação do Conselho na transição foi um reconhecimento e uma homenagem que o presidente Lula quis fazer a quem segurou a bandeira e é, em última análise, responsável por aquilo que nós somos hoje. Uma oportunidade histórica que o povo brasileiro construiu de enfrentar um ciclo que poderia ter se perpetuado com grandes consequências para a democracia e para os direitos do nosso povo. Esses movimentos, portanto, fizemos juntos, né, grandes batalhas, né, do não vai ter golpe, passando pelo Fora Temer, pelo Lula livre, pelo Fora Bolsonaro, pela resistência às reformas trabalhista, previdenciária, a imposição do teto de gastos, o orçamento impositivo do Congresso. Nós fomos derrotados em muitas e ganhamos outras, mas sem a nossa resistência nós não estaríamos onde estamos hoje, com essa oportunidade. Não quer dizer que a gente encerrou aquele ciclo, porque o neoliberalismo e o neofascismo lançaram bases para além das instituições na massa do nosso povo. Então, esse é um dado da realidade, né? Aquelas ideias autoritárias, as fake news, o discurso do ódio, trouxe para amplas massas a retomada do preconceito de classe, do machismo, da misoginia, do racismo, da LGBTfobia, tudo aquilo que de podre o governo anterior patrocinou a título de direito de liberdade de expressão, etc., nós estamos hoje convivendo com uma situação que não é apenas enfrentar a direita no Congresso Nacional, é a gente enfrentar uma batalha política, ideológica, de grandes consequências para o futuro do país. Então, foi esse conselho que o presidente se reuniu no dia da sua diplomação, não é?
era um conselho diferente desse que temos hoje, né, com algumas alterações. Mas o presidente quis que o primeiro evento dele como presidente diplomado fosse com os movimentos organizados nesse Conselho da Transição, que era coordenado à época pela presidenta do PT, deputada Gleisi Hoffmann, que era a coordenadora política da transição, junto com o vice-presidente Alckmin e com o Aloysio Mercadante. Esse era o trio, né, que coordenava ali o governo de transição. E o contexto daquela reunião é o que hoje nós lembramos com muita vivacidade, né? Foi o ensaio do 8 de janeiro. Gente na rua, queimando ônibus, virando carro, tentando invadir a sede da Polícia Federal. E, graças ao inquérito da Polícia Civil, a gente sabe que naquela noite, inclusive, tinha militares planejando interceptar o presidente do TSE para impedir a diplomação do presidente. Então, naquele contexto, o presidente, sem que ninguém reivindicasse, ele disse: olha, o trabalho de vocês está encerrado. Foi apresentar para ele a transição da Secretaria-Geral da Presidência e a Política Nacional de Diálogos e Participação Social. Esse desenho que nós temos hoje foi feito naquele conselho, o governo de transição acolheu e foi reprogramada toda a Secretaria-Geral da Presidência para ser o ministério do centro do governo, no Palácio do Planalto, que faz a interlocução do conjunto do governo com os movimentos e redes, com a sociedade civil, e promove a participação social. Mas, concluída essa tarefa, o presidente se dirigiu à Gleisi e falou: nós precisamos que esse povo continue conosco, nós precisamos governar discutindo com esse povo. E aí ele determinou, então, que fosse criado institucionalmente um conselho de participação social, com a mesma composição aproximada, né, porque houve algumas alterações, mas, na primeira semana do governo, o presidente, então, decidiu repor os conselhos que tinham sido cassados pelo governo anterior, a começar do CONSEA, que foi simbolicamente escolhido pelo Bolsonaro para ser o primeiro a ser extinto, e foi escolhido pelo Lula como o primeiro a ser reposto, com a mesma composição do CONSEA cassado. E, a partir daí, iniciou-se o plano de trabalho que delegou à Secretaria-Geral reorganizar os conselhos, retomar as conferências, enfim, a política de participação. E ali o presidente soltou um decreto aliás, 2 decretos, o primeiro instituindo o Conselho de Participação, que é composto hoje por 68 representantes dos movimentos sociais e das redes nacionais da sociedade civil. Esse conselho, portanto, ele não é como o Conselhão, que é um outro conselho que a Presidência da República também tem. Às vezes a pessoa fala que é um conselhão. Não, o Conselhão é um conselho com 250 conselheiros e conselheiras, que é um conselho de pactuação. Tem empresários, trabalhadores, artistas, intelectuais, né? É um conselho de gente diferente, com interesses diferentes, que consertam ali no debate pontos que o governo deve implementar. Mas o nosso não, o nosso é um conselho homogêneo, né? Porque ali nós temos gente de vários partidos, temos gente de várias extrações sociais, de vários segmentos, mas é um campo político que se expressa naquele grupo. E esse conselho, ele tem a atribuição de coordenar essa política de participação social junto com o governo e junto com um sistema que foi criado por um outro decreto de assessorias de participação social em todos os ministérios, para que não tenha aquela ideia de que participação social é coisa de um ministério. Faz quem quer. Saúde é bom? Faz. Mas a agricultura não gosta? Não faz. Minas e energia não precisa, mas educação e assistência a gente faz.
Então, o presidente determinou que houvesse no gabinete de cada ministro ou ministra uma assessoria de participação social e diversidade que leva as questões da participação, faz o atendimento aos movimentos sociais, faz a promoção da participação social e cuida das políticas afirmativas em relação à diversidade em cada ministério. Bom, esse primeiro ano e meio, então, até o início do processo eleitoral, foi um período marcado pela reconstrução. Nós retomamos, todos os conselhos tinham sido extintos e aumentamos. Então, hoje nós temos 102 colegiados nacionais com participação social. 60 deles conselhos nacionais, todos funcionando. Retomamos as conferências, 26 conferências, 13 já realizadas, 13 para realizar. Não sei por que esse número. Por que será? Foi assim, 13 até o ano passado e 13 a partir desse ano. É um bom número. E, quando a gente tiver muita coisa, vai ser 65, né, Bartilha? 65 conferências, né? Mas, por enquanto, são 26, né? Depois, nós temos a retomada dos fóruns interconselhos, que reúnem os conselhos para discutir, para além da setorialidade de cada política, né, a intersetorialidade dos grandes projetos do governo. Começando pelo PPA participativo, que reorganizou a ação do governo em 88 programas que foram submetidos àquele processo que muitos aqui participaram, plenárias presenciais com os ministros e os movimentos e votação na plataforma digital. 40 mil pessoas presencialmente, 1,5 milhão votos na plataforma digital. Depois fizemos o processo de... Pode falar. Fizemos o processo de retomada das instâncias e mecanismos por meio digital, né? Começamos com o PPA participativo, mas hoje nós temos quase 400 consultas públicas por ano na plataforma digital, de todos os textos e documentos que os ministérios produzem, que são submetidos à consulta. Fizemos grandes planos, como o Plano Clima Participativo, Plano de Cultura, etc. Isso foi o primeiro ano e meio. Depois nós tivemos o período que o Brasil se dedicou a eleger os seus prefeitos, prefeitas e vereadores e vereadoras, e abriu-se agora, né, um novo ciclo. Também a gente realizou a retomada da participação social em eventos internacionais, né, o Mercosul Social e Participativo, os Diálogos da Amazônia, na Cúpula da Amazônia, o G20 Social, que foi aqui no Rio de Janeiro, no final do ano passado, esse ano o BRICS e COP30, são os grandes eventos internacionais com participação social. BRICS aqui no Rio, em julho, né, e o COP em Belém do Pará, em novembro. Agora, o que a gente tem para esse segundo biênio é o seguinte: retomar o que já foi feito é importante, mas o que já foi feito foi insuficiente, né? Então, não basta retomar o que já foi feito, nós precisamos qualificar esse sistema de participação para enfrentar esse momento da vida brasileira. E aí, 2 grandes programas são o centro da ação da Secretaria-Geral para esse próximo período. O primeiro deles é enraizar esse sistema na base, porque senão ele vira um gigante de pé de barro, entendeu? Se faz uma conferência nacional, movimenta 3 mil municípios no país, depois todos os estados, depois faz uma conferência com 5 mil delegados e convidados em Brasília. O que sobra disso depois? A base da conferência é o delegado municipal, a delegada municipal. Mas o que a gente faz com esse povo depois que elege para ir para cima? Nunca mais reúne esse povo. Daqui 4 anos a gente volta para a mesma conferência
ou daqui 3 meses a gente volta para a conferência seguinte, né? Tem um povo que vai de conferência em conferência, se quiser, o ano inteiro. A mesma coisa os conselhos. Nós temos conselhos nacionais, conselhos estaduais, conselhos municipais. Mas na base, vamos pegar o exemplo da saúde, que é uma política que todos vamos concordar aqui, é uma das mais participativas do país. Nós temos conferências, 4 conferências nacionais da saúde, uma por ano, agora. Não é? Esse ano tem a de gestão do saúde do trabalhador. Não é? Nós temos conselhos municipais em todos os municípios do país. Quando faz a conferência, você tem quase 4.800 a 5.000 municípios do país que se organizam. Aí, na Conferência Nacional, a 15ª, a primeira delas do atual governo, foi feito um levantamento. Nós temos 44.000 unidades básicas de saúde. E só 1.000 conselhos locais. Então, na base do SUS, aonde as pessoas, vamos dizer assim, constroem as suas vidas, não tem participação social na base. Uma das consequências disso é que a gente não enfrenta o negacionismo. Né? Quer dizer, todos se lembram da campanha anti-vacina que o governo anterior fez durante a Covid. Isso gerou até hoje uma queda brutal da taxa de vacinação, que sempre foi 99,9%. Era um país que tinha um dos maiores planos de imunização reconhecidos no mundo. Isso caiu, não só para a Covid, caiu para doenças que hoje estão ameaçando voltar, porque a taxa de vacinação está aí na casa de 75%, 80%. Né? E por que isso acontece? Não basta a gente voltar a comprar vacina, deixar no posto e botar o Zé Gotinha na televisão chamando o povo. Porque você tem um segmento da população que não leva seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netas, as pessoas, né, as famílias, vários tipos de família, não levam suas crianças para vacinar, porque acham que assim estão protegendo a saúde da criança. Porque a vacina introduz um chip da China sobre não sei o quê, muda o sexo, traz doença, né? E essa rede a gente não resolve apenas com comunicação. A gente precisa enfrentar isso nos territórios. Então, eu dei esse exemplo, mas o governo federal está buscando, hoje, superar um problema que é o fato de que ele terceiriza a política pública para estados, municípios e mandatos. E quando isso chega no território, muitas vezes chega com o sinal invertido. Vou dar um exemplo. Na minha cidade, Campinas, o prefeito, essa semana, anunciou com o governador Tarcísio o Minha Casa Minha Vida. É um programa do governo federal, o presidente não foi nem citado, o governo federal que vai construir as casas não foi citado, mas como o governo do estado faz a infra e o terreno é da prefeitura, isso virou um programa municipal, né? Com apoio do governo do estado. Outro exemplo que a gente pode dar, a Casa da Mulher Brasileira, que é uma reivindicação histórica do movimento de mulheres, né? Nós vamos ter, não vai chegar nos territórios, mas vai ter nas capitais e em algumas grandes cidades a Casa da Mulher Brasileira. O governo federal constrói, desenvolve o projeto, constrói, equipa, paga o custeio e entrega para a prefeitura e para o governo do estado botar o pessoal que vai atender as mulheres. Outro episódio é o orçamento impositivo, né? Porque hoje um deputado, uma deputada, um senador ou senadora tem mais recursos para botar dinheiro no território do que o governo federal. Né? É lamentável, mas foi uma mudança constitucional feita durante o governo Temer que o Bolsonaro levou à enésima potência na sua transferência de governabilidade. Então, hoje, um ministério tem menos recursos do que um senador, às vezes.
Um senador tem quase 70 milhões de reais ano para emenda parlamentar impositiva. Ele põe onde ele quiser, no estado dele. Tem ministério que não tem 70 milhões para botar alguma coisa onde quiser no país inteiro. Então, isso significa que os usuários e beneficiários das políticas públicas do governo federal, eles nem sabem que aquilo é do governo federal, ou eles sabem pelo viés do parlamentar ou do governo municipal que os atende. Como 80% dos prefeitos e 80% dos parlamentares são do campo de oposição, é esse pessoal que lida com a nossa base, com a base que é beneficiária do governo federal. Então, já foi o tempo que a gente tinha a ilusão, né, de que entregava uma chave do Minha Casa Minha Vida, ali tinha um lar socialista, que punha um jovem negro da periferia na universidade, já tinha um Che Guevara em potencial ali para, né? E não é assim, né? Então, para enfrentar esse tema, se criou um programa que é do nosso PPA, portanto está na lei, que é o Programa de Participação Social com Educação Popular nos Territórios, cujo objetivo é fazer parcerias do governo federal com os movimentos e com a sociedade civil para fazer um trabalho de participação social com processos formativos voltados para esse público. 2 desafios para vocês pensarem, né? O Bolsa Família. Todo mundo sabe que tem gente do Bolsa Família em tudo que é bairro aqui do Rio de Janeiro, todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. Mas quem são essas pessoas? Onde elas vivem? Como que elas se organizam? Nada. Elas recebem um cartão, todo mês cai um dinheiro naquele cartão, elas têm que manter a criança na escola, se tiver criança, e para isso ela recebe um plus, e ela tem que vacinar as crianças. Esse é o programa Bolsa Família, que atinge 21 milhões de famílias no país. 55 milhões de pessoas. 17% desses 55 são jovens. E a gente fala o quê com esse povo? Né? Outro dia eu estava com a secretária do Bolsa Família, ela falou assim, Renato, o problema nosso é o seguinte, a gente não tem comunicação com eles, a gente não manda nada, a gente não convida eles para nada e tal, eles não participam de nenhum programa. Eles entram no sistema do Bolsa Família, cadastrados pela prefeitura. Então, é o prefeito que põe no programa. Quando eles se emancipam, é o Lula que tira. Então, o que a gente mais ouve é assim, o prefeito me pôs e o Lula me tirou do Bolsa Família. Né? Outro programa que estava até ontem com a direita atiçada, né? O pé de meia. A gente tem 4 milhões de jovens hoje que recebem o pé de meia. Todo mês, eles recebem uma grana que vai para a caderneta de poupança. No final do ano, passando de ano, eles recebem outra parcela, eles retiram isso lá na frente. Eles participam do quê? Nada. Qual é a proposta de participação dos jovens do pé de meia? Nenhuma. Então, esse é o desafio. Em cada política pública tem que ter participação social e educação popular como um mecanismo de criação de uma consciência democrática para a participação. Então, o desafio é transformar usuários e beneficiários em cidadãos e cidadãs. E, para isso, nós temos 2 anos para chegar. E os ministérios estão se organizando para isso de uma forma muito lenta. Mas hoje nós temos agentes de educação popular em saúde que estão sendo contratados junto a movimentos sociais para fazer esse trabalho na saúde. Vamos lançar, né, já foram lançados 800 comitês estaduais de cultura com agentes territoriais de cultura para alimentar essa rede de pontos e pontões de cultura nos territórios. São 800.
vão ser lançados 1.000 agentes de economia solidária, que são pessoas também, todos esses não são funcionários, são gente selecionada junto aos movimentos e organizações. 800 na cultura, 1.000 na economia solidária, 500 agora já selecionados num edital de dezembro para entrar em maio e outros que vão, mais 500 que vão entrar no segundo semestre. Para fazer o quê? Atender os empreendimentos de economia solidária, fortalecer o cooperativismo, organizar, né, autogestão e assim por diante. E assim está sendo retomada a ATER, né, no campo, Assistência Territorial de Extensão Rural. E o fato é que o governo, ele lentamente percebe que ele foi destruído na sua capacidade de se relacionar com a própria base que ele alimenta com políticas públicas como titulares de direitos. Bom, o segundo é que, para chegar aos territórios com participação social na base e educação popular, nós precisamos aprimorar o nosso sistema de participação. Então, houve também uma série de sugestões de um grupo de trabalho para que a gente tenha uma relação mais orgânica com os processos das conferências, formação de conselheiros e conselheiras, porque não basta ter conselho, você precisa ter gente que saiba o que está fazendo lá, né? E animadores da participação social, para que esse link seja feito e fortaleça também os movimentos sociais. Então, para esses dois programas, o Fórum de Participação é um instrumento fundamental. Porque aqui, como disse o Bira, não é uma plenária de entidades abertas, vem quem quer, né? Se fosse isso, seria importante também, mas é outra metodologia e seria muito mais gente do que está aqui. No Rio de Janeiro tem muito mais entidade do que as que estão aqui. Também não é um espaço de articulação de lutas, porque não cabe ao governo organizar a luta. Isso é autônomo, o movimento é que define nas suas instâncias se vai reivindicar isso ou aquilo, se vai fazer um plebiscito, como agora está se discutindo, né? Plebiscito pela redução da jornada de trabalho, plebiscito pela taxação de super ricos, etc. Isso é da autonomia do movimento. Para isso tem a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, as plenárias de lutas. Não é aqui. Aqui nós vamos nos relacionar, mas não é aqui que decide, nem que a gente... né? Aqui é um espaço em que governo e movimentos, com as suas organizações, vão pactuar como organizar a participação social no Estado do Rio de Janeiro. Um Estado que tem um determinado governo estadual, com a sua configuração, com a sua linha política, e que não é a nossa. Mas também não é um fórum para as políticas públicas do governo do Estado. É um fórum para a gente discutir como é que a gente organiza as políticas públicas para as mulheres, como é que a gente organiza as políticas públicas para a juventude, como é que a gente organiza as políticas do campo, assentamentos, Pronaf, apoio à agricultura familiar, agroecologia, etc., com participação social e com educação popular no Estado, começando por arranjos que a gente vai discutir num plano de trabalho que vocês mesmos vão definir. Então, em alguns estados, nós temos uma parceria forte com os governos estaduais. Você vai ter mais estrutura e atingir mais territórios de início, como é o caso do Nordeste, né? Em outros, imagine Santa Catarina, como é que vai ser, né? É que lá, só que lá em Santa Catarina foi botada uma emenda para nós de 3 milhões de reais. Então, nós vamos começar com todos os territórios de Santa Catarina organizados até o final do ano, com recursos de emenda parlamentar. Se dependesse só de reorçamento do público e parceria com o governo do Estado, não teria. Então, aqui, né, hoje, nós estamos consolidando um fórum.
Ele é fechado? Não. Ele é um fórum. Ele hoje, esses 40 e quantos você falou, Bira? 43. 43 são os que foram, dentro das regras que foram estabelecidas, no prazo que foi estabelecido, instituídos como Fórum de Participação Social no Rio de Janeiro. Ah, mas o movimento X, ele perdeu o prazo, ou ele não estava antenado, ou ele não teve condições de fazer. Na próxima reunião a gente incorpora. Mas a gente precisa formalizar hoje. Né? Por quê? Formalizando o fórum, o ministro Márcio Macedo vai editar uma portaria dizendo: o Fórum do Rio de Janeiro é composto por esses 43 movimentos, redes, com fulano titular e Beltrano ou Cicrano, então, titular suplente. A gente pode passar a ter uma institucionalidade. Hoje, o local e a data, o horário, foram definidos pela nossa conveniência, né? Porque eu podia vir, porque a gente estava, né? Mas o fórum ele vai definir o seu calendário, as suas datas, e a gente precisa, o fórum instituído, a gente vai ter uma retaguarda de um órgão público federal aqui no estado que vai poder receber recursos nossos para ajudar, né? Tem o pessoal que está lá no digital, eventualmente porque é da Baixada Fluminense, ou é de Campos, ou é não sei de onde, não tinha condições de vir. Tendo o fórum instituído, nós vamos garantir a participação das pessoas com um auxílio para passagens, né? Pelo menos, nós não podemos emitir diário, mas podemos garantir pelo menos as passagens. Em cada fórum, nós vamos colocar 1 ou 2 consultores. Até março, na primeira reunião de vocês, a gente vai ter consultores para dar um suporte, né? Gente que vai ter meio período de dedicação. Nós vamos ter um órgão público federal, que vocês vão ajudar a escolher, que possa ter uma retaguarda, pode ter uma salinha para os consultores estarem lá, para vocês poderem reunir, né? E também nós vamos ter alguns arranjos para socializar com vocês os editais que vão ser lançados para que vocês possam se organizar para esses editais. Porque, infelizmente, o governo federal não pode repassar recursos para um movimento, para uma pessoa, sem um processo seletivo. O problema é que os editais eles saem, às vezes, muito em cima, o movimento não fica nem sabendo, quando acabou o prazo do edital, é que perdeu a chance. Então, nós vamos organizar também uma divulgação prévia dos editais e vamos também organizar cursos de formação para as entidades que queiram se preparar junto ao marco regulatório das organizações da sociedade civil para pleitear os recursos que vão ser abertos. Vamos envolver com bolsas professores e alunos dos institutos federais e universidades federais que possam fazer extensão universitária em participação social, né? E hoje isso é bom, porque a gente sabe quem são. Todo mundo aqui sabe, cada movimento sabe quem são os seus pontos dentro da universidade, com quem pode contar. Ali tem aquele departamento, tem aqueles professores, e hoje nós temos jovens da periferia, jovens negros, jovens mulheres de movimentos sociais que entraram na universidade. Então, a bolsa é para esse tipo de gente também, apresentar projetos de extensão universitária que vão reforçar a ação nos territórios. Isso vai começar assim com grandes recursos? Não, vai começar pequeno, mas vai crescendo. E, se a gente for bem-sucedido, não vai ter mais política pública no governo federal sem prever participação social e educação popular nos territórios. Se a gente for mal, né, a gente corre o risco de não contribuir para que essa janela de oportunidade se mantenha. Então, nós temos 2 anos para isso. Esses 2 anos podem abrir mais 4 ou podem se encerrar nos 2, né? Então, também tem condições de temperatura e pressão da política que nós vamos ter que observar.
Eu concluo aqui, então, para a gente ouvir as companheiras da mesa e abrir as inscrições. Para a gente ter esse momento, ele é um momento que não é... Ele é político mesmo, é para a gente se entender, para a gente se sintonizar. Essas são as atribuições institucionais, não é um quadro político, como eu já vi várias vezes aqui, como dirigente partidário ou de movimento. Não, o governo botou isso no papel. Isso tem lei, tem decreto e tem portaria. Essas são as atribuições. Mas nós queremos nos entender com vocês se é isso mesmo, se vocês estão dispostos e dispostas a entrar nisso conosco, em que condições, né? E que a gente possa, então, na semana antes do Carnaval e depois do 8 de março, nós vamos fazer uma jornada de integração. Nós vamos botar na mesma sala virtual e vamos dividir em grupos todos esses 2.000 ou essas 2.000 lideranças populares dos fóruns. Todo mês a gente vai fazer uma grande plenária com esses 2.000. A primeira vai ser com a ministra das Mulheres por conta do março, onde nós vamos discutir participação social nas políticas públicas para as mulheres com a ministra Cida e o ministro Márcio. Pois todo mês nós vamos ter uma agenda que é uma agenda para aproximar os movimentos do governo e fazer essa discussão, não só com o Conselho, mas com toda a base do Conselho, que são vocês. E, na primeira reunião de março, que vocês vão marcar, nós vamos, então, dar as diretrizes nessa jornada do que é o plano de trabalho que cada Estado vai estabelecer. E, a partir desse plano de trabalho, vocês vão escolher uma pequena equipe dos movimentos aqui, representativa do plano. Porque não é representativa dos movimentos, senão tem que ser uma comissão que tem tudo. Não, tem um plano de trabalho. Quem é que vai operar esse plano de trabalho? 4, 5, 6 entidades ali que tenham mais disponibilidade, mais condições e tal, de ser uma operativa do fórum. E a gente vai ter reuniões regulares, presenciais e digitais, né? Pelo menos 4 reuniões presenciais no ano e aquelas que forem mais necessárias para a gente se articular. E tudo aquilo que o governo federal for lançar de participação social no Rio de Janeiro vai ser trazido para esse fórum para discutir. O calendário das conferências, né? As mobilizações dos ministérios, os agentes territoriais, tudo isso vai passar por aqui para a gente botar todo mundo na mesma página e poder aproveitar essas oportunidades para enraizar a política aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, passei um pouquinho do tempo, né? Mas agora a gente pode passar um pouquinho do tempo também com vocês falando para a gente ver se nós estamos todos na mesma vibe, né? Começando pela mesa. E depois aí o Bira pega os crachás aí de quem quiser falar, né, para a gente poder ouvir pelo menos 10 falas do plenário. Obrigado, Renato. Eu vou pedir para a Janaína, né, antes de passar para a Mônica aqui e para a Fernanda. Janaína, por favor. A Janaína é da assessoria aqui da Assembleia Legislativa, da bancada do PT, está nos apoiando aqui. Estamos, inclusive, agradecendo aqui ao André e à Janaína e à sua equipe que nos deu o apoio da infraestrutura da Assembleia Legislativa, a deputada Marina, líder da bancada, que solicitou essa infraestrutura na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é uma casa plural, onde todos os partidos compõem, e, portanto, é um lugar que sempre a gente pode chegar e receber o apoio aí para fazer eventos como esse. Então, eu vou pedir para... são 5 inscrições de companheiras mulheres que estão dentro dessas 43 entidades, tá? E 5 homens. Ela vai pegar os crachás, tá? De vocês. E só para dar um dado para vocês, dos 43 entidades, nós temos 15 homens, 34,9%, temos 28 mulheres, 65% deste fórum de participação social é de mulheres. Então, uma salva de palmas aí para o empoderamento das mulheres.
Também a etnia, né? Nós temos 44% de etnia preta e parda, mais 18,6%, dando 62,8% de pretos e pardos. E os brancos ficam com 37,2%. Portanto, né, aqui nós temos uma expressão do povo brasileiro e das políticas de empoderamento, né, da diversidade e das mulheres, que é fruto de políticas tanto do nosso governo, mas também dos movimentos sociais. Então, eu convido logo a companheira Mônica para dar um informe em 4 minutos, e depois a companheira Fernanda para fazer a saudação em nome de vocês, né, e da sua entidade. Só reduzindo. A Mônica Alckmin, por favor, do Movimento de Direitos Humanos. Boa noite a todas as pessoas. Vou ser bem objetiva, porque eu acho que a gente quer ouvir todo mundo, né? Só que eu acho que tem alguns pontos a serem colocados. Eu sou Mônica Alckmin, eu sou do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Eu hoje estou na coordenação geral do Movimento Nacional de Direitos Humanos, mas aqui nós temos 2 coordenações estaduais do movimento aqui do Rio de Janeiro. O Negro é a coordenação estadual do Movimento Nacional de Direitos Humanos. O INESC, ali representado pela Rita, é a coordenação estadual do Movimento Nacional de Direitos Humanos aqui. Mas eu sou do Rio de Janeiro. Eu estou aqui, como eu represento no Conselho Nacional de Participação Social pelo Movimento Nacional, mas eu sou do Rio de Janeiro. E aí, assim, eu não vou entrar no... Eu tinha preparado algumas coisas para falar do Conselho, mas acho que Renato já falou super bem da história. Eu estava no período, né, do golpe da Dilma e do último governo federal. Eu era do Conselho Nacional de Direitos Humanos, coordenava a Comissão de Participação Social, onde os conselhos que foram fechados com o decreto de 2019 foram acolhidos, né, para que as pautas, né, como o CONSEI, o Conselho da Pessoa Idosa, outros conselhos que ou foram fechados ou foram alteradas as suas atribuições, nós acolhemos dentro do CNDH, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para que essas pautas dessem continuidade. Eu acho que algumas questões só que eu queria ressaltar, e aí também falando como Rio de Janeiro, uma é que da importância, e nós vivemos muito isso, muito próximo, da importância de que as políticas sejam políticas de Estado e que não sejam políticas de governo. Então, quando a gente faz esse debate aqui da democracia participativa através dos espaços de participação social, mas a gente está falando da defesa da democracia, a gente está falando da defesa da democracia que está sendo colocada no atual governo Lula, mas que ela tem que se transformar numa política de Estado que quem quer que entre não possa destruir. Que quem quer que entre não possa destruir. E isso se faz com normativa, com lei, tanto é que os conselhos que foram fechados foram aqueles que eram criados por decreto, os conselhos que permaneceram foram aqueles que foram criados por lei. Então, isso é uma luta nossa. Isso é uma luta de que a gente consiga, a cada ação, a cada espaço construído e construído na luta pela democracia, sejam espaços de Estado, de uma política de Estado. E isso nós vivemos historicamente. Quem é defensoras e defensor de direitos humanos, lutadora e lutador de direitos humanos, sabe que a nossa luta é diária. Né? Quando a gente fala que a gente vive num Estado democrático, quem está... E aí eu falo muito Rio de Janeiro, né? Quem está aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre pergunta, que democracia, né? Que Estado democrático que a gente está falando, né? De qual democracia que a gente está falando? De qual democracia dentro da favela que a gente está falando? De qual democracia dentro das operações policiais que nós estamos falando? Então, é importante que isso tudo, como o Renato falou, que a gente vai fazer um debate, né, das políticas, de como isso chega, principalmente as políticas federais, de como é percebido que a política federal é uma política de Estado, é uma política de garantia. O SUS é uma política de Estado. O SUS só sobreviveu a todo esse negacionismo porque ele é uma política de Estado, que independe de quem estava na gestão. Sobreviveu às duras penas, nós sabemos que sim, mas sobreviveu. Não se morreu mais porque nós tínhamos o SUS. Não se morreu mais porque nós tínhamos uma estrutura
que nos garantia através dos espaços de discussão da saúde pública. Então, é importante que a gente faça esse debate. Quando fala da formação, a gente tem que falar sobre isso, sobre quais são as políticas de Estado e quais são aquelas que precisam se tornar políticas de Estado. A participação social, a democracia participativa deve ser necessariamente uma política de Estado. Dentro do Conselho, eu faço parte da comissão que está escrevendo a Política Nacional de Participação Social e o Sistema de Participação Social. Esse fórum integra esse sistema de participação social. E o nosso Conselho é um conselho de assessoramento ao presidente Lula. Nós não somos deliberativos. Quem aqui participa de conselho sabe que há uma diferença muito grande do que é um conselho deliberativo, de um conselho consultivo e do conselho que dá uma estrutura de aconselhamento. O nosso é dessa forma, que recomenda. E a nossa recomendação é que a política de participação social, assim como o sistema de participação social, onde o interconselhos, onde os fóruns de participação social integrem um projeto de lei, integrem uma lei, que, mesmo que entre, quem quer que entre, pode atacar, mas não pode derrubar. Pode atacar, pode enfraquecer, mas não pode fechar. E é isso que a gente tem que fazer. E aqui no Rio de Janeiro, eu sou presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, aqui do Rio de Janeiro. Tenho, inclusive, companheiros da área da infância que me conhecem. E a gente sabe o quanto, com o atual governo, e aí eu falo atual governo desde a gestão, quanto essa casa que aqui estamos, que é uma casa, Bira, que, sem dúvida, é uma casa democrática, mas que hoje, na estrutura carioca, é uma casa com muitas dificuldades, com muitos problemas. E aí, nessa casa democrática, casa do povo, cada vez menos povo aqui dentro, ou cada vez um povo mais atacado aqui dentro, inclusive com limitações de entrada incríveis aqui, coisas que a gente não imaginava que voltariam a acontecer, mas que acontecem. Até saia curta, né? Vocês sabem disso, né? Saia curta não entra mais, né? Aqui na LERJ, né? Tem que ser saia no joelho, né? Aí assim, daí vem aquela. Quando a gente vem com saia curta, aí para poder chegar até o joelho, fica praticamente aparecendo o rego, né? Porque você vai baixando, para chegar no joelho, e a parte de cima fica, tomara que a blusa seja longa, né? Tempo. Mas, sim. E aí, esse fórum, que tem tudo, como Renato colocou muito claro, mas ele tem que ter a cara do Rio de Janeiro. Ele tem que ter também a cara do Rio de Janeiro. Então, é importante que, na nossa primeira reunião, e que vai ser logo em seguida, nós vamos marcar, que a gente consiga fazer tudo isso, fazer essas análises das políticas federais, fazer essas análises da política pública que chega à nossa população, da importância da formação da nossa população, seja usuária ou não da política, porque quem não é usuário precisa ser usuário. Então, muita gente não é usuário ainda, porque ainda não teve acesso. Então, é importante que tenha acesso. E aí, só que a gente precisa saber os enfrentamentos que a gente tem. Os enfrentamentos que a gente tem no dia a dia. Nós estamos aí acompanhando o julgamento da DPF, e a gente sabe o quanto isso é danoso para a educação da nossa população moradora de favela, para a saúde da nossa população moradora de favela. Então, esse fórum é um fórum fundamental para essa discussão de formação política de território, mas a gente está falando de Rio de Janeiro. A gente está falando do nacional, das políticas nacionais, mas estamos falando do Rio de Janeiro. Não podemos perder isso de vista nunca. E quem é do Rio de Janeiro sabe os nossos enfrentamentos e quais são os nossos enfrentamentos. E é isso que a gente vai discutir aqui nesse fórum. Obrigado, Mônica. Oi. Vou convidar agora a Fernanda Machado, da União Nacional de Negros e Negras pela Igualdade, do Rio de Janeiro, para fazer a sua saudação, e depois nós vamos chamar os inscritos. Tá? Então, nós temos aqui 4 inscrições de homem e 4 de mulheres. Eu vou fazendo a líder atual da bancada do PT é a deputada Verônica Lima.
A deputada Marina ajudou é a terceira vice, tá? Então, só para a gente não... a Janaína aqui está nos corrigindo a tempo. Então, a Fernanda Machado, por favor. Boa. A Marina, deputada do MST, né? Isso. Ela que fez a petição para nós aqui para usar a Assembleia. A gente agradece também a deputada Marina e a líder da bancada aqui, a deputada Verônica Lima. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu sou Fernanda Machado, sou mulher negra, lésbica, de favela e de axé. Saudações aos mais velhos. Hoje estou como presidente estadual da UNEGRO, que é a União Nacional de Negros pela Igualdade. Sou secretária nacional da UNEGRO, da pasta LGBTQIA+. E eu vou só me apresentar mesmo, porque eu acho que aqui tem várias pessoas aqui da luta, da construção, tem pessoas aqui do interior, eu sou de Macaé, e aqui tem um pessoal aqui de Macaé que veio lá do interior e está aqui presente. Saquarema, né? Se eu for falar aqui, todos os municípios aqui presentes, isso é muito importante. É importante o pessoal aqui da favela, o pessoal que luta aqui, ó, o pessoal da rua, o pessoal do hip hop, o pessoal aqui dos movimentos de mulheres, que esse movimento é que lutam todo dia. Quando tem que sair para a rua, é a gente que vai, é a gente que levanta a bandeira, chovendo, sol ou chuva, a gente está lá. E aí eu acho que quando a gente se fala desse fórum de participação social, é super importante essa nossa luta. Tá aqui, eu estou aqui, né? Eu sou a cota aqui, né? A cota preta aqui, né? Tem que ter a cota. E aí é o que eu sempre falo, é construindo mesmo. A gente tem que... Se a gente está aqui junto hoje aqui, é para construir políticas públicas, políticas que realmente levem política para o nosso povo da favela, para o nosso povo do interior, que, na verdade, a gente não tem voz. E quando a gente está aqui, hoje, a gente está tendo voz. Meus 4 minutos, eu sei que ainda não deu, dos meus 4 minutos, eu quero dar mais uma inscrição, tá? E aí eu acho que é isso, gente, a gente lutar, resistir e saber que a militância, a sociedade civil sempre vai estar junto aí lutando pelas nossas lutas. Marielle presente hoje e sempre. Bem. Então, pessoal, agora a gente vai... Dá mais um. Vamos chamar aqui, né? Vamos começar pelas mulheres e vamos botando homem e mulher, tá? Então, eu vou... 3 minutos, eu aviso depois, para concluir. Ana Maria Pardo, Comitê Paulo Gustavo, do Rio de Janeiro, que é... Desculpe, Ana Lúcia Pardo, do Comitê Paulo Gustavo, do Rio de Janeiro, é titular aqui da nosso fórum de participação. Por favor. Posso falar sim? Não, mas pode falar. O pessoal está... Então, o pessoal está gravando, né? Ok. Na TV e tudo. Eu anotei aqui, como estou anotando tudo que vocês estão falando, mania de professor, né? Então, eu sou do Comitê Paulo Gustavo, Rio de Janeiro, a Yara Rocha, a suplente, está participando ali de forma online, temos a Clara, que também é nossa equipe, e somos da Operativa Nacional Paulo Gustavo, e sou também assessora da deputada Verônica Lima, que é a líder da bancada e a presidenta da Comissão de Cultura aqui da LERJ, né? Então, certo. Eu sou da área de cultura. Eu fiz algumas anotações para não passar do tempo sobre o papel desse fórum, que eu considero fundamental, né? Eu não sou a única que considero, evidentemente, vocês e todos que compõem as nossas representações e entidades das quais pertencemos. A gente lutou muito pela Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, PNAB, tudo isso num momento assim que a gente sabe, pós-pandemia, precarização acirrada, bolsonarismo, tudo isso, a gente conseguiu esse recurso com muita dificuldade, barrar os vetos, que fosse sancionado, e a gente está, nesse momento, por isso criamos essa operativa nacional e os comitês nos 27 estados brasileiros para o acompanhamento, porque não está sendo fácil. Continua difícil a chamada guerra cultural que a gente passou, e também sobre a ocupação do Ministério da Cultura que nós fizemos no momento do golpe, da qual fiz parte. Eu trabalhei 20 anos no Ministério da Cultura, em 4 gestões, e mesmo assim, quando se deu o golpe contra a retirada da Dilma e a extinção da pasta do Ministério da Cultura, foi uma das primeiras a ser extinta,
a gente ocupou o Palácio Capanema, ficamos mais de 70 dias, sofremos a reintegração de posse, fomos para o Canecão, enfim, minha tese de doutorado acabou sendo sobre isso. O que eu quero dizer com isso, gente, é que assim, nós estamos aqui, eu acho que esse fórum ele tem um papel tanto de retomada dessas políticas públicas, porque, no nosso caso, a extinção da nossa pasta do Ministério ela passou com Collor, com Temer no golpe e com Bolsonaro. Então, enfraqueceu muito, né, para a gente retomar as políticas públicas que a gente tanto defende, as políticas de Estado, mas eles não seguiam isso. Era uma perseguição, censura, corte, retiradas de peças e filmes de cartaz, enfim. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que o que eu acho uma das potências aqui, que são políticas e ações e áreas transversais. Então, a gente está vivendo problemas climáticos, problemas eu trabalhei na FUNAI, no Amazonas, enfim, então eu vejo problemas graves. E que, para a gente pensar na cidadania cultural, por exemplo, que é a minha área, mas não posso pensar nisso, lutar por isso, sem pensar na questão social, sem pensar na questão ambiental, sem pensar na questão da comunicação. Então, tudo isso está transversalizado. E aí eu achei fundamental, como vocês falaram, nos cursos de extensão. Porque meu pós-doutorado foi na UF e eu acho que a gente pode fazer essas parcerias desses cursos. Com a UF, a gente pode fazer com a UERJ, com a Unirio, que são parceiros nossos. Então, para finalizar, gente, assim, nós estamos numa precarização muito grande, eu termino falando isso. Eu diria que, assim, eu acho que a nossa área cultural não é a única, que o setor cultural é informal. Então, nós não temos garantia nenhuma de direitos trabalhistas, previdenciários e tributários. Então, assim, já dizendo para vocês, tá? Não adianta, 20 anos de ministério, 61 anos, tenho pós-doutorado, perguntem se eu tenho algo fixo, estou aqui, que legal, estou. Mas nada, nenhum desses direitos para nós, trabalhadoras, está garantido. Este é o principal problema, entre outros. Obrigado. Obrigado, Ana Lúcia. Nós vamos chamar agora o Orlando Guilhom, Comitê do Rio de Janeiro, da FNDC Faleiros. Por favor. E aí o seu crachá já de volta, tá? Por favor. Eu aviso quando faltar 1 minuto. Perfeito. Bom, companheirada, 3 ou 4 pontos reflexivos aqui. Primeiro, a fala do Renato trouxe um conjunto de informações, de dados, bastante substanciais. E nós representamos um conjunto de movimentos, né? Nós temos que voltar lá para o novo. Nós não viemos tomar café aqui, né? Nós temos que voltar para os nossos movimentos. E eu estava ali feito um desesperado, tomando nota, como vários aqui, tomando nota de tudo e tal. A pergunta a gente tem algum lugar, eu andei pesquisando lá o Brasil Participativo, onde a gente possa obter esse conjunto de informações, de dados de maneira que não seja um documento de 60 páginas, que a galera não lê, para a gente poder reproduzir a importância do que a gente está fazendo aqui, senão fica difícil cumprir a tarefa. Segundo, 1 ano e meio se passou, na realidade, 2 anos, né, de governo, e nós estamos numa nova etapa, segundo o que você falou. Seria importante a gente, se nós somos parte de um sistema, e somos um pedaço regional, e vai ter 27 parecidos conosco, nós temos que estar conectado com o que está acontecendo lá no conselho que você participa, no Fórum Nacional. Então, uma pergunta que eu já fiz para o Zap, então faço aqui publicamente, tem atas, tem informes, tem um acúmulo, né, para a gente não achar que a gente está saindo do zero, porque senão nós vamos caminhar numa direção e o Fórum Nacional caminhar noutra. Então, para ter sintonia entre o que está sendo debatido lá e o que está sendo trazido para cá, é importante que a gente possa ser atualizado com relação a essas informações. Terceiro, que eu sou de Nova Friburgo, que legal que tem muita gente aqui que é do interior. A princípio, eu não estou representando Nova Friburgo, estou representando o meu movimento, mas fico pensando aqui, lá onde a gente pisa no chão de fábrica, onde a gente mora, nós estamos enfrentando o bolsonarismo, o fascismo brasileiro em vários municípios, não só em Santa Catarina, mas aqui no Rio de Janeiro também. Inclusive no Rio de Janeiro. Portanto, uma das nossas metas não seria levar para o município, né, essa articulação e essas iniciativas. Então, como fazer isso? Que orientações? E, por fim, entendi perfeitamente que isso aqui não é um fórum de articulação de lutas, mas nós somos luta, né?
Então, assim, a minha pergunta, porque vão me fazer essa pergunta lá no meu movimento, querido, legal, mas como é que você articula a tua luta, a nossa luta, né, com a discussão da participação social? Como é que você faz o link, né? Porque se eu não fizer esse link, vão achar que terceirizaram aqui um grupo de galera, escolheram a gente para a gente meter pau na participação social, mas, não fala no seu movimento, não, porque não é aqui o espaço. Não foi isso que vocês falaram, claro, mas a gente precisa ter esse limite demarcado com muita clareza para não fazer bobagem. É só isso. Obrigado. Só para... o companheiro perguntou as informações, né? Nós temos, na plataforma Brasil Participativa, onde vocês se inscreveram, tem uma portaria lá do ministro que dá todas as finalidades do fórum, os objetivos, além do que o Renato falou aqui, né? E vamos ter uma formação em fevereiro, como o Renato falou, e depois um plano de trabalho em março. Portanto, nós estamos começando, tá? Então, agora eu chamo a companheira Vânia, da União Brasileira de Mulheres. A ideia é envolver todo o Estado, companheiro. Não é um fórum de capital, é um fórum do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Vânia Bretas, da União Brasileira de Mulheres. Estou aqui representando, eu sou suplente aqui no fórum. A nossa titular está ali, é a Rafaela. Mas eu me inscrevi porque eu achei muito importante a fala do Renato e a importância desse fórum aqui, onde a gente pode pactuar o governo e a sociedade civil para a gente poder levar para a população o que esse governo fez. A gente sabe que a comunicação do governo atualmente é muito frágil, muito ruim. Então, eu acho que a fala que o Renato traz é de como a gente pode melhorar essa comunicação através da educação popular. Que é como você vai levar na prática uma coisa que é fazer uma entrega, mas uma entrega com uma conscientização da população do que esse governo atual fez e o que a gente vai fazer na prática através dos projetos, através da formação, principalmente nossa também. Porque o que acontece hoje, quando foi falado aqui pelo Renato, quem são, onde vivem e o que fazem? A gente não sabe, o governo não sabe. Então, nós que somos da sociedade civil, do movimento que está na ponta, a gente também tem essa dificuldade. Como é que a gente entra no território? Como é que a gente vai fazer essa entrega no território hoje com as pessoas completamente manipuladas por esse governo anterior? A gente sabe que, falando aqui, não é para fazer política de luta, mas a gente sabe que o bolsonarismo ele está fazendo a cabeça das pessoas, principalmente dos mais vulneráveis, e, inclusive, com um projeto chamado Brasil Paralelo, que é um projeto de educação, que vai trazendo uma educação que é uma educação do jeito deles. Por isso é importante a nossa formação enquanto movimento social, para nós também termos, sabendo como que a gente vai levar essa educação popular para essa população, principalmente as mais vulneráveis que precisam. Obrigada. Obrigado, companheira. Agora, de imediato, a gente chama o Wagner, da Associação Raízes. Boa noite a todas as pessoas. Boa noite, Nanda, parceira lá do interior. Bom, eu sou o Wagner, eu sou da Associação Raízes, a Associação Raízes que executa o projeto Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos. É uma condicionante legal, né? A nossa prática principal é a educação popular, a gente faz educação ambiental. E, como muitos aqui já falaram, né, a gente vem de uma realidade muito difícil do interior, né? Falo de Quissamã, do Quilombo da Machadinha, né? Trabalho em Macaé, temos companheiras aqui de Saquarema. Nosso projeto está em 13 municípios da Bacia de Campos, né? Agora 17, temos também nos municípios do Espírito Santo. E aí a gente tem enfrentado uma realidade muito difícil, né? Quero assim, trazer mesmo uma experiência exitosa. A gente tem enfrentado realidades muito difíceis nos municípios, principalmente relacionadas à participação social, né? A gente forma a nossa população, a gente forma nossos comunitários para participarem de conselhos, né?
E nesses conselhos a gente enfrenta muito essa dificuldade, né? A gente tem as pessoas que não divulgam edital, que não comunica sobre as reuniões, e a gente se depara realmente com o Conselho de Educação e de Saúde funcionando muito bem, porque são conselhos que gerem verba, né? Então, a gente enfrenta o Conselho da Juventude, o Conselho da Mulher, completamente desmontado, né? E a partir dessa estrutura que vem desde o governo federal, né? Com tudo que a gente passou ao longo desses últimos anos, né? E, mesmo assim, a gente, enquanto projeto, enquanto associação, enquanto comunidade, a gente forma esses sujeitos para participarem, principalmente, da gestão orçamentária de seus municípios, né? E aí a gente começa a tocar num ponto sensível, que é o orçamento público, porque, se a gente for falar de política pública sem trazer o orçamento público enquanto política pública principal, e a gestão dela tem que ser uma gestão participativa, e aí parabenizo, inclusive, o governo federal com a iniciativa do PPA participativo, que a gente também participou, trazendo também propostas do interior. A gente participou da plenária aqui no Rio de Janeiro, e aí a gente precisa fortalecer esses espaços, fortalecer essas pessoas, porque a demanda da sociedade nós já conhecemos, né? Temos, por exemplo, um diagnóstico na Bacia de Campos que elenca uma série de impactos que essa população vive: injustiça social, né? Alijamento político, perseguição. Então, a gente tem uma série de fatores, né? E aí a Mônica traz muito isso, né? Os defensores de direitos humanos, por exemplo, eu sou um defensor de direito humano da causa quilombola. E a gente vive o tempo todo ameaçado. Então, quem é que protege essa população? Quem é que protege essa pessoa que está lá no conselho falando de orçamento público, né? Então, a gente traz muito o Paulo Freire para nossas conversas, né, para nossos diálogos. A gente executa muitas atividades no interior, e, nesse momento, a gente está furando... companheiro. E, nesse momento, a gente está furando essa bolha, né, de vir para a capital, de participar de um espaço como esse, né, para poder contribuir, de fato, com a política pública e, sim, fortalecer a democracia a partir do fortalecimento desses espaços que são criados. Então, nesse sentido, a gente também fica à disposição também para qualquer contato, tá? Para qualquer iniciativa e desenvolvimento de futuras atividades. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Antes de eu chamar o próximo inscrito, ainda tem... só veio 4 crachás de companheiras mulheres, então tem uma inscrição ainda de mulheres. Quem quiser passar o seu crachá, Janaína, pega lá para nós, faz favor. Aí a gente completa, né, com paridade de gênero aí. Então, o companheiro José Armando, da Rede Estadual de Colegiados Territoriais. Aí. Boa noite a todos. Presente, poder participar do fórum e poder participar do movimento como um todo. Nós somos a Rede Estadual de Colegiados. A nossa base é o Território da Cidadania. É um programa que, Renato, a gente precisa, junto com a agricultura, junto com os ministérios que puderem se envolver com a reforma agrária, com o movimento de mulheres, quilombolas, vários movimentos sociais, movimentos produtivos, que a gente tinha reunido, Renato, Ibira e a todos, nos territórios da cidadania. Nós somos os territórios da cidadania. Nós somos só 3 territórios da cidadania sendo reconstituídos, recuperados, reerguidos no estado do Rio de Janeiro: Norte Fluminense, Noroeste Fluminense e Bahia de Ilha Grande. Se eu for falar de mim aqui e de conselho, nós vamos ficar a noite toda, mas vou falar 2 maiores: CACS Fundeb, que eu acompanho em vários municípios, a aplicação dos recursos do Fundeb, Educação, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que eu sou um ser da água, né, uma batalha grande pela água, em especial pelos corpos hídricos do Norte e Noroeste Fluminense, e pelo Rio Paraíba do Sul, que a gente está perdendo ele para transposição, para abastecer grandes centros, e nós somos água, né? Se a gente deixa de beber água, deixa de evaporar, de suar, a gente deixa de viver. É um ciclo, né? O que a gente sua, sobe e volta para a gente. E eu queria fazer um convite a todos que participassem, cada um do fórum, dessa reconstrução dos territórios da cidadania. A rede estadual está sendo reconstruída com a força que ela já teve. Para vocês terem uma ideia, nós decidimos PPA até 2019, rodamos esse Brasil todo,
discutindo onde seria melhor aplicado o recurso, não só para pequenos agricultores, para a agricultura familiar, mas o PPA como um todo. Nós rodamos 22 estados, algumas capitais, num tempo em que a gente tinha um poder, Renato e Bira, de mobilização, você falou muito nisso, que a gente não tem hoje. A gente tem que recuperar isso em primeiro lugar. O Renato falou nisso. E vou fazer uma crítica a nós mesmos. Ontem eu estava na discussão no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Campos. O PAA de Campos vai acontecer em 2025, sem a participação do Conselho Municipal. Eles lá pensaram 3 membros, levaram para dentro da Secretaria de Agricultura do município, fizeram uma estrutura particular e colocaram o PA para funcionar. Dinheiro federal utilizado pelo município para dizer que está distribuindo cesta verde para a população de Campos. Não acontece só lá, acontece em vários municípios. O dinheiro federal, que é para mobilizar, que é para alimentar, que é para cuidar, para dar bem-estar social, para fomentar a produtividade e a produção, ele é utilizado politicamente e não por nós. É uma correção urgente. Isso está cada vez mais grave nos municípios, em todos os setores. Na saúde, eu não vou nem comentar, porque a saúde é brincadeira. Um comprimido hoje, em alguns municípios, é entregue com viés político. Entendeu? Não vou falar que isso seja um crime, não. Vou falar que é um crime que o viés político não seja plural, não seja do Estado, não seja da União, não seja do município, que seja só de um vereador, de um prefeito, de um deputado. A gente precisa acabar com isso. A política existe, a política vive, a gente nasce fazendo política, mas a gente não pode deixar que os maus políticos façam para o povo, entendeu? A imagem que não é a deles, a imagem irreal, a imagem da coisa eleitoreira. Só para finalizar, eu vim de Campos, 4 horas de viagem até aqui. Tem mais alguém de Campos aí? Não, né? Eu sou pequeno produtor, agricultor, tenho uma pequena empresa também, eu cuido de autista em Italva, que a gente precisa trazer para esse movimento, município espetacular. E reforçar que não é a distância, não é a dificuldade que vai fazer a gente desistir de daqui a 2 anos, não são nem 2 anos, né? Daqui a 1 ano e pouco, já estamos na batalha. A gente mantenha, a gente reforce, a gente continue, de uma vez por todas, disseminando toda essa maldade, essa crueldade, essa covardia, essa ignorância que aconteceu na gestão passada nesse país. É tudo que a gente precisa fazer, trabalhar, cada um pegar essa bandeira nossa, bandeira da construção, a bandeira agora da continuidade do governo Lula, para daqui a 1 ano e pouco a gente está vibrando com a reeleição. Com todo respeito, né? A gente não está fazendo campanha, mas a gente está fazendo campanha, todo dia. E, se puder levar para mim os parabéns à comunicação lá, porque a nossa comunicação, principalmente em rede social, mudou no último mês, nem da água para o vinho, foi do 0 para 100. Hoje a gente tem uma divulgação eficiente nas redes sociais das ações do governo. Agora, precisa acontecer na ponta, que eles não digam o que é deles, o que é nosso, o que é nosso distribuído para todos. Valeu, um abraço aí. Todos convidados aos territórios. Obrigado. Agora, convido a companheira Solange Bergami, da CONAN, da Confederação Nacional das Associações de Moradores. Solange? Eu fui a última a me inscrever, eu acho que o doutor Achado ficou por cima, pode chamar os companheiros que já estavam. Não, mas está convidada. É que nós estamos mesclando aqui. É no entreveiro mesmo. Lá no Rio Grande a gente diz que é o entreveiro. Desculpa ter passado a vez. Boa noite. Meu nome é Solange, eu sou do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mas sou da Confederação Nacional das Associações de Moradores.
Nós temos capilaridade, né, no Brasil todo, através das associações. Oi, companheiro, tudo bem? Então, e aqui no Estado do Rio de Janeiro, a nossa luta, né, quanto federações de associação de moradores, é a luta, né, não é a disputa, porque a gente não entra nesse campo, mas é como a gente lida, né, com a realidade das milícias, né, do tráfico, dentro das nossas associações. Mas a gente tenta fazer um trabalho comunitário. A gente sabe que o movimento popular comunitário tem um perfil diferenciado do que a gente era na década de 80, de 90, dos anos 2000 e por aí vai. Né? Essa política que estava dada no governo anterior, infelizmente, que veio destruir, né, muitos movimentos, tentar. Né? Mas nós somos a resistência. Eu acho que é isso que a gente precisa agora estar retomando. Nós somos a resistência. E eu entendo perfeitamente a proposta e assim fico muito feliz. Eu acho que esse processo, né, da gente tentar, né, o governo hoje tentar aproveitar o que faz e dar nome a isso é muito importante. Eu sou professora, trabalho numa escola da rede estadual de ensino médio, com mais de 1.300 alunos jovens, né? Muitos estão ganhando pé de meia, e a gente tenta ouvir assim, quando ele ganha esse programa, né, ele ganha esse recurso, né, como é que é esse jovem, que perfil ele tem. Então, a gente não conhece, eu conheço um pouquinho, tenho esse privilégio, né, tanto de quem está em associação, de comunidade, como esse perfil, por exemplo, dos jovens, como a mãe do Bolsa Família, né, que também é o público das escolas, da rede, né, em que eu trabalho, das redes. Então, você vê que, infelizmente, as pessoas, né, não são politizadas, que é um desafio que a gente enfrenta também dentro do próprio movimento. Né? Então, acho que o programa de formação ele é fundamental. E quando nós, né, movimentos, temos o apoio para fazer isso acontecer, isso é muito importante. Né? Então, eu quero parabenizar a iniciativa. Eu acho que foi assim importante esse grupo de trabalho ter tido essa sensibilidade, né? E é uma oportunidade para aglutinar, né, pessoas para o nosso projeto. Né? Que projeto nós, né, que somos de organizações, entidades, movimentos, militantes, conselhos, que projeto nós temos para o nosso país? Né? Tem que ser um projeto de resistência, né, ao que a gente passou. Né? Eu acho que isso a gente precisa ter muito, muito claro, né, na cabeça. Então, assim, eu acho que essa proposta só vem fortalecer isso. Então, conte com a gente, que bom que a gente está aqui. Parabéns para todos nós. Obrigado, companheiro. Agora eu convido o companheiro Ezaquiel Siqueira, da Conceição, da CTB. Por favor. Teu crachá. Boa tarde a todos e a todas. Né, conforme falou, sou Ezaquiel Siqueira, né, sou vice-presidente da CTB e represento o movimento de trabalhadores rurais aqui também no estado do Rio de Janeiro. Primeira vez que o Renato, a gente conversou sobre isso, foi lá na CONTAG, né, o Renato esteve lá na CONTAG e a gente conversou muito sobre essa questão, né, dessa formação popular, porque aquilo que a companheira acabou de falar, né, lança-se vários projetos, né, e aí a gente costuma dizer assim, as pessoas pegam o projeto, mas não sabem de onde vem, não sabem o recurso, de onde veio o recurso, simplesmente pegam o recurso. Né? Que bom, o companheiro do Movimento Quilombola está aqui, depois eu ia indicar aqui a Associação de Quilombola do Estado do Rio de Janeiro para poder fazer parte aqui, né, para que eu acho que é interessante também, né, a Associação de Quilombola está nessa conversa. A companheira Bia, eu tinha até falado com ela, mas ela falou que não sabia. Né? Então, é importante a gente estar aqui. Quando o Renato diz que nós temos, né, 44 postos de saúde, PSF, né, e só 1.000 conselhos comunitários lá na base, semana a gente estava justamente discutindo isso lá em Magé. Né? Eu sou do município de Magé, né? E nós chamamos uma conferência e nós vamos formar, dentro do município, tem 57 unidades dentro do município de Magé. Né? Então, eu penso que essa questão da formação popular, que a gente está começando a fazer,
né, através de alguns movimentos, é muito importante, né, porque senão a gente realmente não avança. Eu costumo sempre dizer, a gente está sendo vencido pela maioria dos pastores pentecostais, né? Então, a gente temos que trabalhar muito essa questão já na base, porque é uma base difícil, né, mas que nós não podemos relaxar, eu costumo dizer isso, né, porque se a gente relaxar, a gente vamos ser engolido, né, porque eu falo assim, a gente não ganhou, a gente ganhou a eleição, mas a coisa ainda está muito difícil. A gente vem conversando isso o tempo todo e eu penso que nós temos muito por fazer, né? Quando eu conversei lá, o Pedro teve lá, o Renato teve lá na Contag, a gente desbolsou mais ou menos o que isso ia acontecer. Final do ano, quando eu vi o projeto do Ministério do Trabalho, né, a questão das bolsas, eu fiquei muito satisfeito, né, porque eu acho que eu já tinha conversado isso também com o Gilberto Carvalho. Eu acho que a gente tem muita coisa por fazer. Eu acho que isso aqui hoje é um pontapé, mas daqui para frente a gente tem que reunir cada vez mais e ir para frente, porque nós temos muito trabalho pela frente. Obrigado, Raquel. Convido a companheira Bartília da Costa, Conan. Agora vai. Primeiro, assim, saudar aqui essa assembleia, né, chamada aqui de instituição, para esse Fórum de Participação Social, isso é uma importância. Eu sou uma entusiasta desse processo. Acho que Renato me conhece, a gente já discutiu muito isso. Também já discutimos isso muito com o nosso companheiro, que foi ministro também da Secretaria-Geral, Gilberto. Esse foi o que mais a gente discutiu, porque nós tivemos um momento muito difícil antes do golpe. A gente já vinha passando por um processo de criminalização dos movimentos sociais, isso é fato. E nós sabemos o Congresso, o que fizeram com as ONGs, com os nossos projetos e todo esse processo. É bom a gente lembrar porque o que nós estamos fazendo aqui, né? Qual é o papel disso aqui mesmo? Qual é o nosso papel mesmo aqui? Não tem uma história lá atrás. Tem uma história, não é algo que chegou aqui, o Renato, por boa vontade. Tem uma história muito, muito longa disso. Eu acho que isso aqui é o momento que nós estamos aqui começando a entender esse processo de participação social, né? Que não é o do controle social, que também a gente diz que tem participação, né? De um formato que ele precisa estar muito conectado nas ações de governo, não somos aqui chapa branca, não somos aqui movimento, então nós somos aqui para poder realmente ter eu sempre digo, como é que você sustenta mesmo uma democracia? Como é que você sustenta um processo desse? Você precisa ter um sistema, uma política de Estado. Você precisa estar muito bem preparado e você tem que ter muita consciência política. E, para isso, a gente também tem que fazer com que a nossa base tenha essa consciência política e que a gente tem muita dificuldade. Porque nós passamos por um desmonte muito grande. E isso, né, não nos fortaleceu, isso não nos ajudou, porque a gente via num processo. E a gente foi, né, retrocedemos. Então, agora, eu acho que o Renato estava falando, estava passando um filmezinho na minha cabeça. E aí eu estava sempre perguntando ao Getúlio, que é o nosso presidente, está lá no Conselho Nacional, o que vocês estão fazendo aí mesmo? Como é que está isso? Teve o G20 social, e eu não vi que vocês discutiram isso lá, passou por uma outra discussão. Então, como é que nós vamos fazer? Isso aqui tem que ter uma conexão, que não é um grupo que vai discutir uma coisa e vai trazer para cá. Isso não pode ser. Isso aqui tem que ser algo muito bem, sabe, pensado. Porque essa questão da gente dizer qual é a entrega. Nós vamos construir, Renata, aqui, o Bretan, para finalizando,
800 unidades do Minha Casa Minha Vida, só da CUNAM. São 5 projetos, e nós queremos que esses 5 projetos realmente tenham o contrato o mais rápido possível, que nós estamos aqui. Mas nós não vamos fazer para essas famílias sem conscientizar essas famílias, sem discutir com essas famílias, sabe, dizer de onde que vem esse dinheiro, quem é o governo que está, para que isso? Tem que ter formação, tem que fazer todo esse processo. Tudo tem que acontecer. Você lembra do ticket de leite? Quem não lembra do ticket de leite aqui? Ninguém queria, não vai dar ticket de leite para ninguém, não, que é do Sarney. Aí a gente, do movimento comunitário, lá no MAB, lá em Nova Iguaçu, mora lá em Nova Iguaçu, nós vamos dar sim. Mas antes de dar, nós vamos chamar eles primeiro, vamos conversar com eles, vamos fazer educar essas pessoas, essas famílias são carentes e tudo. Depois a gente dá o leitinho para ele, mas antes a gente faz um trabalho social. E, com isso, nós ganhamos muito nas nossas comunidades, nas nossas bases, éramos fortalecidas. Então, acho que nós precisamos fazer isso. Ter esse tipo de participação é você chegar na base. Agora, nós temos que ter estrutura para isso. Nós temos que ter uma comunicação boa, nós temos que ter uma entrega boa, porque, senão, a gente também não vai ter... Porque nós estamos numa situação muito difícil. Conclui. Não está fácil para a gente chegar nas bases e falar do governo e fazer a entrega. Tem que ter mais coisa aí para a gente poder ajudar a fazer isso. Quando você vai chegar na base para dizer alguma coisa, ó, tem um edital aqui, vai fazer isso, tem conselho aqui, o café está quase R$30. Então, essas coisas nós precisamos também trabalhar, elaborar aqui nesse espaço nacional e aqui. Não é só chegar aqui e ser repassador. É luta, meu amigo, é luta. Não vemos aqui esse espaço de luta, não, porque é um espaço de luta. É um espaço de luta, para a gente começar a fazer mudança. Você imagina que nós não vamos discutir no Rio de Janeiro qual é a política que esse Estado vai ter em relação das famílias que ontem não podiam chegar para o seu trabalho. Você não vai chegar numa comunidade nem para conversar com eles, se a gente não souber. Então, acho que nós estamos preparando uma política de participação de um sistema, mas a gente precisa construir esse sistema de acordo com a realidade também, né? Porque os estados são diferentes, as regiões são diferentes, e a gente também não quer só fazer isso, a gente também quer contribuir a mais do que isso. Então, era um pouco para saudar e dizer, acho que tem que ter formação, tem que ter todo esse processo educativo e as assembleias, chamar mais pessoas. Pessoal do Bolsa Família, são tudo meninas, com 3, 4 filhos. Quase, aqui tem mais idade, tem uns 20 anos. Vocês sabem disso. Então, não é fácil. E realmente, não sabe nem o que é Bolsa Família. É Bolsa Família. Mas, se não fosse o Lula, você não tinha Bolsa Família. Não, qualquer governo vai dar. Concluir. Pensar bem qual é o nosso papel, o que nós estamos fazendo e o que nós queremos. Obrigado. Companheiro Marcos, do Fórum Estadual de Economia Solidária. Boa noite. É uma honra ser indicado pelo Fórum Estadual de Economia Solidária. Todas as falas anteriores me contemplam. Eu estudei engenharia florestal, vim do Rio Grande do Sul, finquei raiz nesse estado. Também estou no movimento das águas, da agroecologia, de moradia digna, tá, de sementes. E a economia solidária, a gente, do que eu faço, do que eu fiz em Santa Maria e vim para cá, ou seja, cada dia a gente vai sempre aprendendo juntos. E a frase que eu aprendi muito com o professor Antônio Oscar, que está aqui, meu filho, é de que, esse é o Yuri, né, é de que ninguém fica de fora. Então, a palavra luta, eu cheguei agora a 77 anos e, assim, não imaginava viver tanto, quero mais, né? E você buscar estar saudável, bons amigos,
A minha suplente está aqui presente, Adriana, que veio de Japeri. Não foi fácil chegar aqui. Tá? Campos Goitacazes não é bem ali, né? Eu estou lá em Pati do Alferes, mas ando, ou seja, como eu crio abelhas também, nativas exóticas, eu ando também nesses 92 municípios, e é um prazer estar voando e trabalhando e conhecendo todos esses saberes. Trabalho com assentamentos, citar aqui Macaé, é um dos, né? Companheiro aqui, né, de Magé, o assentamento Terra Prometida, para mim, é uma lição sempre, e já me perdi lá dentro, é tão grande, que você acha que está em Caxias, está em Nova Iguaçu, e sai para Petrópolis, então, a gente tem muito potencial. E falando pelo Fórum de Economia Solidária do Estado, nós temos hoje, né, Oscar, 34 fóruns para 92 municípios, e a gente quer mais. E o elo que a gente quer isso, é que essa ponta chegue lá nos municípios. Tá? Aqui tem bastante gente do interior, mas a gente quer essa maior abrangência. Érica está aqui, pronto, está lá, Paulo de Fronten, outra companheira, que também é rotariana, que também todos os movimentos, e que nos ajuda muito pela região Centro-Sul, não só na bandeira dessa da economia solidária, mas da tecnologia, a defesa do meio ambiente. Então, a gente vai se integrando. Então, a palavra para todos aqui é elos. A gente tem que construir esses elos. Nós queremos as mesmas coisas. Você vai descobrir isso no dia a dia. Queremos as mesmas coisas. Ah, não é luta, é luta. Eu me lembro, né? Eu perdi minha mãe com 2 anos e meio e sobreviveu a uma luta. Tá? E aquilo que eu disse, quero mais. A gente pode fazer mais. E sonhar mais e buscar isso juntos. Tá? Então, desistir jamais. Essa é a fala. Então, dá para a gente fazer esses elos, tem potencial demais. Começar com 43, caramba, eu estava torcendo por uns 36, bem cabalístico, mas 43 está muito melhor. Tá bom, né? E vamos ampliar, né? A gente pode ampliar esse leque. Então, obrigado pela oportunidade. Vou caminhar mais ainda e mais entusiasmado. Agradecimento. Obrigado. Obrigado, companheiro. Agora, nós temos a última inscrita, que é a companheira Thelma, do Coletivo de Segurança Alimentar Nutricional do Rio de Janeiro. Opa! Bom, boa tarde, boa noite já, não é? Claro, vocês não me conhecem, assim como ainda não conhecia vocês, apesar de estar há muitos anos na luta, não só aqui no Rio, mas também nacionalmente. Mas, bom, eu acho que eu sou do Coletivo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, e esse coletivo é membro do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A Regina, que está ali, a minha suplente, também antiquíssima aqui na luta pela construção da luta pela segurança alimentar no Rio de Janeiro. A água é uma questão que eu acho de fundamental importância também para a segurança alimentar. Bom, então, dito isso, e eu acho que isso é importante para vocês, porque essa atitude, quando você vai fazer uma outra ordem, é fundamental você estabelecer os critérios, dizer por que você está fazendo isso. Quando você vai... E aí eu estou na educação popular há muitos anos. Quando você vai sem explicar, eu não estou sensibilizada por nada. É só uma coisa importante quando você vai trabalhar com população. Gente, é super importante. Por isso que a Solange lá falou inúmeras vezes, eu fui a última, entendeu? Porque é importante. Bom, e aí? Eu acho que a importância e a urgência desse fórum, para mim, realmente de uma importância e urgência fundamental. E a gente tem 2 desafios enormes. O primeiro desafio é unir essa diversidade em torno de uma luta onde você vai ter vários temas, né, que são fundamentais. E a outra, também, o outro grande desafio, quando você vai para o município, é você trabalhar, várias pessoas já falaram aqui, né, é trabalhar tanto com quem manda nos municípios, que geralmente é aliado à extrema-direita, né? E a outra questão é as milícias
e o tráfico, né, que se aliam a essa turma que manda no município. Então, as populações elas ficam muito vulneráveis, muito vulneráveis. E aí a gente tem que ter estratégia para... Um minuto. Sim, agora que eu sou a última, eu vou me aproveitar. Nada tem eu deixei por último aqui para só fechar. Ótimo, ótimo. Então, agora eu sou a última, eu posso falar. Então, eu acho assim que essa questão da política de Estado, que a Mônica falou, é super importante. Mas, veja bem, ter leis e tudo mais. Mas, mais importante que isso, é segurar com a sociedade civil organizada. Hoje em dia, todo mundo fala em indivíduos. A mentalidade que é construída de indivíduos, e isso nos torna fracos. Então, é verdade, a gente tem que se organizar e organizar de maneira que a gente tenha direção nessa luta, né? E aí, mais uma questão que eu trago é como, né, da comunicação que já foi colocada, né? Como falar de democracia com coisas que toquem ao público. Por exemplo, outro dia eu vi uma proposta de uma amiga, né, de botar no boné fila do osso nunca mais. Então, são coisas que estão na vida das pessoas. Tem que começar a pensar nisso. Como vamos fazer isso? E é isso, gente. Estamos aí, o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar está comprometido com a questão. A nossa entidade, que é o Coletivo Estadual de SAM, está comprometido. Eu participo também da sociedade civil do Conselho Estadual. Então, que estamos igualmente, a sociedade civil, comprometida com essa luta. Obrigada. Obrigado. Então, deixa eu só comentar uma coisinha aqui. Só comentar duas questões rapidinho aqui. Nós temos meia hora para fechar, tirar a foto e sair para o abraço. Isso. Não vai embora, não. Então, veja bem. Toda a documentação referente ao fórum, como disse o Bira, está no Brasil Participativo. Ali tem também um espaço para o fórum de cada estado, de modo que as fotos de hoje, a lista das entidades que compõem o Fórum do Rio, a memória do que vai ser o fórum, vai estar tudo centralizado nessa página. Então, é gov.br/Brasil Participativo. Para ver, não paga nada, nem precisa se inscrever. Mas, para participar, precisa logar com o CPF e a senha do gov.br, né? Agora, três questões que o companheiro do Fórum da Democratização da Comunicação levantou são importantes. Primeiro, nós vamos estreitar, né, agora que os fóruns existem, cada vez mais a relação com o Conselho, né? Da mesma forma que a gente está em busca da organização dos territórios. Então, o exemplo que o companheiro da Rede de Colegiados Territoriais deu é muito importante. Está sendo retomada a política de territórios no CONDRAF. Vai ter uma Conferência Nacional da Agricultura Familiar que vai retomar os territórios rurais. E nós estamos introduzindo no Nordeste o programa de alimentação saudável como uma forma de ligar a produção da alimentação saudável com as redes de consumo nas cidades, cozinhas solidárias, organizações de sociedade civil, fazendo a participação social. Então, não adianta a gente querer trazer todo mundo para o fórum estadual. Não é uma plenária de entidades municipais nem regionais, porque nós queremos organizar lá depois. O fato é que nós estamos com um grupo altamente representativo, comentava aqui a Mônica, das várias regiões do estado do Rio de Janeiro. Mas todos aqui estão representando entidades de nível estadual. O fórum é para a gente articular as entidades de nível estadual. Precisando dessa questão da luta, se tem um espaço por onde passa a luta social, é a participação social. Nós precisamos só fazer a distinção entre o que é passar a luta social pela participação e o que é pretender organizar a luta social num espaço com o governo.
Eu só quis fazer essa diferenciação para a gente não criar um fórum que começa a competir com as organizações próprias do movimento em termos de calendário de lutas, até porque aqui não se vota, né? Aqui é uma pactuação. O movimento tem as suas instâncias para decidir questões polêmicas. Aqui a gente conversa e tenta chegar num acordo, encaminha o que é consenso, o que não é consenso, a luta continua, né? Nem tudo que os movimentos propõem o governo é capaz de fazer, nem tudo que o governo quer os movimentos apoiam, e não é por isso que nós vamos deixar de ter uma instância onde a gente pactua e avança muito naquilo que é comum, né? Então, eu diria que se a gente tem 3 colegiados funcionando, no Norte Fluminense, no Noroeste Fluminense e na Baía da Ilha Grande, nós já temos, inclusive, por onde começar nos territórios do interior. Constituir os colegiados, fazer o processo de formação de conselheiros, fazer fóruns interconselhos desses municípios, trazer as políticas do governo federal da agricultura familiar para discutir no colegiado territorial. Isso é algo que a gente vai definir no nosso plano de trabalho. Ah, não temos perna para 3. Vamos começar em uma. Não podemos ficar só em 3. Vamos organizar as outras e levar para o CONDRAF homologar os outros. Então, esse ritmo vai ser dado pelo plano de trabalho. Nós temos um compromisso, fechando, Bartilha, de promover, né, isso o ministro Márcio está convicto também, né, os fóruns têm que ajudar a desenroscar a contratação da Minha Casa Minha Vida Entidades. Né? Eu tive em Tocantins, no dia que eles assinaram lá, o primeiro de Tocantins, né? Então, e vocês vão ser convidados, né, todos os movimentos urbanos aqui, nós vamos fazer um seminário nacional sobre participação social e Minha Casa Minha Vida Entidades, que nós queremos desenvolver, a partir da experiência do trabalho social, dos movimentos, uma metodologia para entrar no trabalho social de todo Minha Casa Minha Vida, empresarial também, né? Então, pode ficar tranquila que nós vamos cuidar dessa pauta com muito carinho, e ainda no primeiro semestre vai ter esse seminário nacional, tá bom? Obrigado, Renato. Agora eu vou fazer a posse aqui do nosso conselho. Eu vou ler as entidades e quem tiver presente levanta para todo mundo se conhecer, né? E aí nós vamos tirar uma foto aqui no final. Todo mundo... Só sobre a foto, pessoal, nós tivemos o apoio da liderança do PT nas fotos no início da reunião, né? Mas todo mundo que está tirando foto, vamos fazer uma cobertura colaborativa aqui. Põe a foto entre hoje e amanhã cedo no grupo do Zap aqui. Sim. Tem um grupo do Zap, não tem? Tem. O grupo do Zap... Eu vou abrir para vocês, tá? Isso. Nós estávamos esperando a posse. Isso, nós estávamos esperando a posse. Tá? E aí vocês botam no grupo. A Janaína aqui, da nossa bancada, já tirou, está no teu WhatsApp obrigado. Já. Porque aí a gente vai fazer a matéria para o site da Secretaria-Geral, né? Isso. E também para o site do Brasil Participativo. Nós vamos botar a foto de todos os fóruns no Brasil Participativo. E essa finalzona é importante para ficar lá na nossa capa. Então, pessoal, vamos dar posse ao conselho. Tá? Eu vou lendo as entidades aqui e vocês levante quando estiver presente, tá? Então, articulação das mulheres brasileiras do Rio de Janeiro. A Petriciane Erde Pereira e a Roberta Cruz da Silva. Grupo de Diversidade Niterói, Felipe Ribeiro Carvalho e Yara Pinheiro Cavalcante. Instituto Afro Brasil Cidadão, Iane Germano da Silva e Vanessa Cristina. Associação Nacional de Pós-Graduandos, João Pedro Teixeira e Natália Silva Trindade. A Central de Movimentos Populares, Marcelo Braga Edmundo e Marluce Lopes. Eles estavam aqui, sim. Estavam no...
A CTB, a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Ezaquiel Siqueira da Conceição e Ana Paula Pereira Brito. Tá. A Central Única dos Trabalhadores, Marcelo Rodrigues da Silva e Noemi Andrade da Rocha. A Coalizão de Periferias e Favelas, a Eduídes Luiza Tomás dos Santos e Fernando Augusto Lopes. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Sandra Lúcia Pinheiro da Santana e Bruna Guimarães. Comitê Paulo Gustavo, Ana Lúcia Ribeiro Pardo e Yara Cristina Rocha. Comissão Nacional de Pontos de Cultura, Dilma de Andrades Negreiros e Célia de Fátima Pinheiro. Confederação Nacional de Associação de Moradores, a CONAN, a Bartíria Perpétua Lima e a Solange Bergami. Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Sérgio Borges Cordeiro e Alexandre de Oliveira Vieira. Confederação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemia, Andréia de Carvalho e Fábio Araújo. Fórum Estadual de Economia Solidária do Rio de Janeiro, Marcos Stefan e Adriana Silva Oliveira. Sim. Marcos Stefan... mas é um monte aqui. Não, esse aí eu pulo. Grupo de Estudos de Educação e Meio Ambiente, Jaqueline Guerreiro Aguiar e Jorginaldo William. Coletivo de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio de Janeiro, a Thelma Regina Santos Castelo e a Regina Maria Vasconcelos. Vai ter uma revisão dos nomes para publicação, né? Porque não. Na hora de nomear, tem que nomear todo mundo direitinho. Os nomes estão tudo certo aqui. É que eu estou sem os meus óculos de perto, então eu peço um desconto aqui. Mas está tudo certo aqui o nome de vocês. E a frente... a Frente Ampla pela Liberdade de Expressão do Rio de Janeiro, Comitê FNDC, Orlando José Ferreira e Irene Cassiano. Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Fernanda Fonseca e Caroline Barbosa Rufino Otávio. Instituto Ecovida, Rosalice Magaldi Fernandes e Aline Mosson de Andrade. Associação Brasileira de Economia da Saúde, Rodrigo Mendes Leal de Souza e Isabela Soares Santos. Intersindical, Central de Trabalhadores da Classe Trabalhadora, Roberto Santana Santos e Alexandre Leite Moizinho. Levante Popular pela Juventude, Carla Oliveira Cruz e Vitória Alves Pereira Santos. Marcha Mundial de Mulheres, Elaine Monteiro Ribeiro e Arni Rodrigues Figueiredo. Movimento de Luta das Vilas, Bairros e Favelas, Renan Carvalho e Elza Maria. Movimento dos Atingidos por Barragem,
Roberto Carlos Olímpio de Oliveira e Suelen da Silva Souza. O MEP, Movimento de Evangelhos Progressista, Luiz Longini Neto e Ana Luísa da Silveira. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Iranilde de Oliveira Silva e Mateus da Silva dos Santos. Movimento de Trabalhadores Sem Teto, Gláucia Nascimento da Silva e Luiz Augusto de Oliveira Gomes. Organização de Direitos Humanos, Projeto Legal, Mônica de Alquemim Moreira de Nunes e Carlos Nigodemos Oliveira da Silva. Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, Claudete Costa e Custódio da Silva Chaves. Movimento Negro Unificado, Leni Claudino de Souza e Dara Santana Carvalho Inácio. Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, FASE, Aércio Barbosa de Oliveira e Clara Lima Nascimento. Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Rita Correia Brandão e Robson de Aguiar Oliveira. Instituto JNG, Moradias para Vida Independente, Flávia Pop de Figueiredo Munhoz e Ana Maria Bueno Machado. Rede Estadual de Colegiados Territoriais, José Armando Ribeiro Barreto e Tânia Franco Moraes. Que estão aqui conosco agora. Obrigado. União Brasileira de Mulheres, Rafaela Cristina de Lima Pequeno e Vânia Jussara da Cruz Bretas. União Brasileira de Estudantes, UBS, Emeli Santana Lima e Eric Santana Lopes. União de Negros pela Igualdade, Fernanda Machado de Souza e Wilson Barbosa. União Nacional por Moradia Popular, Lívia Maria da Silva Cantoária e Cláudio da Silva Pereira. Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e a Vida. Ana Paula Pinto de Souza e César Damácio Varela. Movimento Kizomba, Pedro Henrique Abreu da Silva e o Elcio Felipe Santos Brito. E, por último, Associação de Raízes, Kelly Moreira da Silva e Wagner Nunes Firmino. Esse é um coletivo, vem como coletivo. Muito bom. E aí temos algumas entidades que não conseguiram se inscrever, não eram indicações do Conselho de Participação Social e também não conseguiram os 3 apoios, mas foram convidados para esse evento aqui, que é o Rotary Clube Engenheiro Paulo Frolim, Érica Fronten, Érica Teixeira Roriz e César Murilo Carvalho Souza. E aí temos também a Caritas, Rafael da Silva França, Vinícius Feli. E, por último, o coletivo Em Foco Urban, Luciana Clemente. Então, com essas 43 entidades que a gente nominou, nós declaramos aqui empossado o Fórum
de Participação Social do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindas. E vamos agradecer também o pessoal que está lá no digital, né? Vamos dar uma salva de palmas lá para o pessoal. Obrigado por ter acompanhado a nossa reunião.